Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regionalismo. Já ouviu falar? Sabe o que é? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Então, para iniciar, nós temos algumas perguntas para que vocês possam refletir um pouco acerca desse assunto. O que é regionalismo? Você sabe? Já estudou sobre isso, talvez em português? Vocês sabem se existe algum outro tipo de inglês no mundo? Será que é só aquele inglês e pronto? Será que português, nós temos só um tipo de português em todo o mundo? Vocês sabem que o português não é falado só no Brasil, né? Será que o português que é falado lá em Portugal, por exemplo, é o mesmo português que nós usamos aqui? Vocês acham que a cultura de um povo pode influenciar o idioma? Bom, então tudo isso está diretamente relacionado com o que nós chamamos de regionalismo. E nós vamos aprender sobre o regionalismo hoje. Aí vocês podem observar na tela comigo que tem uma imagem. E aí são duas panelinhas, uma diz assim: "Você é carioca?" "Sou sim." "Como descobriu?" "Pelo chiado." Não sei se vocês entenderam aí o humor, né, dessa imagem. Mas para que vocês entendam o regionalismo, tem aí a definição para vocês. Então diz assim: regionalismo é, na língua, o emprego de palavras ou expressões peculiares a determinadas regiões ou variações que também são chamadas de variações linguísticas. Então é o caso que retrata aí a imagem que nós estamos vendo, né? Então os cariocas são conhecidos pelo famoso chiado na hora de falar. E aí foi o humor que a tirinha trouxe, a imagem trouxe para vocês. E o regionalismo é justamente isso, uma forma diferente de falar, né, uma peculiaridade de cada região. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas peculiaridades. Por exemplo, observem aí comigo essa imagem. Então nós temos um exemplo bem claro de regionalismo, que é o que cerca esses objetos que vocês estão vendo aí. No primeiro nós temos uma pipa e que dependendo da região, ele é conhecido como outro nome. Então a gente tem aí algumas opções de nomes. Tem pipa, pepeta, pandorga, cafifa, quadrado, arraia. Dependendo da localidade que você for, vai chamar esse objeto de um nome diferente. Então isso é o regionalismo, né? A mesma coisa acontece com o semáforo. Então o nome original é semáforo, mas ele também é chamado de sinaleira, de sinal, de farol, depende do lugar onde você vai, ok? E claro que nós não podemos falar de regionalismo sem falar do nosso querido Acre. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o acreanês. Essa questão do regionalismo é bem forte aqui no Acre, né? Porque nós temos palavras próprias do Acre que nós usamos aqui. Exemplo, nós temos aí as palavras escambichado, por exemplo. O que é? Uma pessoa que fez muito esforço físico e está deitada esperando Deus levar. Aí o exemplo é: fez tanta força carregando as coisas na lagação que se escambichou. Outra palavra que é bem típica do Acre, esgalamido. O que é esgalamido? Indivíduo que come como se não houvesse um amanhã, que faz vergonha levar para os cantos. Pede sempre para levar um pouco para casa. Era a criança que pedia para levar um pedaço de bolo para a mãe nos aniversários alheios. Mangá, rir do outro por qualquer coisa, carece de um grito agudo, principalmente em caso de queda. As cruz, região posterior superior ao tronco, diferente dos quartos, que é na parte inferior. As cruz é uma parte do corpo humano que só existe nos acrianos. Exemplo, quando eu vou tossir, a dor responde nas cruz. Bom, gente, tem um pouco de humor aí nessas palavras, né? Elas foram retiradas do Instagram dicionário.acriano. E lá tem várias outras palavras que são típicas aqui do Acre, mas que mostram e exemplificam bem o que é essa questão de regionalismo, né? Que é realmente a gente adaptar as palavras à região. E aí aqui no Acre isso é bem forte, né? Nós temos o nosso palavreado, como a gente costuma dizer, que é bem típico de nós acrianos. Ainda há outra diferença, pessoal. Lembra que no início da nossa aula, hoje, nós falamos um pouquinho, aliás, eu perguntei para vocês, será que o português que a gente fala aqui é igual ao português lá de Portugal, por exemplo? E o inglês, será que o inglês é só um no mundo inteiro? Bom, então eu trouxe para vocês um quadro para a gente observar um pouquinho dessa diferença. Apesar do idioma ser o mesmo, o português, né, existem muitas variações, claro, né, dependendo de região para região. Se nós temos variações dentro do próprio Brasil, no mesmo idioma, imagina em um país diferente.
Então, o quadro que vocês vão ver na tela aí para vocês observarem, esse quadro mostra algumas diferenças entre o nosso português do Brasil e o português de Portugal. Então, a gente pode ver que tem muita diferença. Aí, existem algumas palavras, por exemplo, arquivo, um arquivo de computador no Brasil, no português de Portugal chama ficheiro. Banheiro no Brasil, no português de Portugal é casa de banho. Café da manhã, em Portugal é pequeno almoço. Outro exemplo, cílio, que no Brasil nós chamamos de cílio, em Portugal é pestana. Esparadrapo, no Portugal é penso rápido. Favela, em Portugal é bairro de lata. Fones de ouvido, auscultadores. Então, observem aí que a diferença realmente é bem grande, né? Apesar de nós estarmos aí falando do mesmo idioma, ser também o português, mas existe essa variação. E claro, se existe essa variação dentro do português, também existe a variação no inglês, né? Antes da gente falar um pouquinho sobre os tipos de inglês, a gente precisa entender que o inglês, assim como o português, ele não é o mesmo dependendo da região. E que existem vários tipos de inglês falados aí. Nós já falamos um pouquinho sobre os países falantes de língua inglesa, né? Existem mais de 55 países no mundo que têm o inglês como idioma oficial. Então, claro que vai ter aí uma alteração linguística, dependendo do país em que nós estamos. Nós temos aí os mais conhecidos, né, que é o inglês americano, que é o falado nos Estados Unidos. Nós temos o inglês britânico, o inglês canadense, o inglês da Austrália, e aí vai. Cada inglês que a gente fala tem lá a sua variação, seja ela de pronúncia, de sotaque, entre outros. Então vamos ver aí sobre os tipos de inglês. Assim como o português, existem vários tipos de inglês e, consequentemente, algumas variações entre eles. Em cada país falante da língua inglesa, nós encontramos diferenças entre o uso que se faz da língua nas mais diversas regiões. Geralmente, essas diferenças regionais recaem sobre a pronúncia, a entonação, o uso de palavras diferentes para dizer a mesma coisa ou o uso das mesmas palavras para designar coisas diferentes, entre outras. Então, é basicamente o que acontece com a questão do português, né? Essa alteração às vezes acontece na escrita da palavra, mas a maioria das vezes é na questão de entonação, de pronúncia, né? Às vezes um nome é trocado. Eu acredito que vocês lembram aí da famosa polêmica da canjica e do mucunzá, né? Uns chamam mucunzá de canjica, outros chamam canjica de mucunzá, e aí vai. Então existe essa troca de palavras. E isso também é encarado como o regionalismo, certo? Vamos ver um pouquinho sobre essa variação do inglês? Então, nós temos aí uma diferença entre o inglês americano e o inglês britânico. Como nós vimos ainda há pouco, existe essa diferença, às vezes, de escrita e, às vezes, de pronúncia. Aí a gente está vendo um pouquinho da diferença ortográfica. Então, nós temos a diferença de ortografia entre o inglês americano e o britânico. No americano, geralmente, nós usamos o OR no final. Exemplo, flavor, labor e neighbor. Já no inglês britânico, existe um U entre esse OR, então fica hour. Mas a pronúncia vai ser a mesma. Flavor, labor, neighbor, também nós temos color, também tem o U no inglês britânico. Outros exemplos. No inglês americano, nós usamos o TER no final. Exemplo, center, theater, no caso, né, kilometer. Então, esse Rzinho. No inglês britânico, é o contrário. Vai ser TRE, centra, theater, kilometer. Então, já muda também a pronúncia, certo? Também existe diferença de vocabulário entre o inglês americano e o inglês britânico. Então, eu trouxe para vocês as principais diferenças de vocabulário aí para vocês entenderem. Então, nós temos aí alguns exemplos. No inglês americano, nós dizemos subway. No inglês britânico, underground, que em português significa metrô. Outro exemplo, apartment. Em britânico, no inglês britânico, nós dizemos flat. E em português, apartamento. No americano, nós dizemos French fries. No inglês britânico, chips, que são batatas fritas. No inglês americano, nós usamos o elevator. No britânico, lift, que em português significa elevador. Próximo, nós temos sidewalk, que no britânico fica pavement, que significa calçada. No inglês americano, nós dizemos vacation. Já no britânico, é mais comum nós usarmos o holiday,
que em português significa férias. E o interessante dessa palavra é que vai acontecer aí aquela questão de troca de significados, né? Porque no inglês americano as férias são vacation e no britânico holiday. Nos Estados Unidos, holiday vai significar feriado e não férias. Então vai ter aí essa troca de significado. E por último, no inglês americano nós temos eggplant, no britânico fica aubergine, que significa berinjela. Então, pessoal, perceberam aí que existe realmente muita diferença, né, entre os dois tipos de inglês. É claro que nos outros que eu falei para vocês também tem o inglês canadense, tem o australiano. Então, cada inglês tem a sua particularidade, tem a sua peculiaridade da língua, né? E isso acontece naturalmente, assim como acontece com o nosso português. Ok, agora é hora de ver se vocês realmente estão prestando atenção. Vamos lá? Activity time. A primeira pergunta é: de acordo com o que aprendemos na aula de hoje, como você definiria regionalismo? Então, a aula de hoje foi toda voltada para o regionalismo, né? O que é? Como você definiria isso? Você consegue citar um exemplo de regionalismo? Bom, vamos ver a resposta junto então. De acordo com o que nós aprendemos na aula de hoje, o regionalismo são palavras ou expressões específicas de cada região, que também são chamadas de variações linguísticas. Essas diferenças podem ser na pronúncia, a entonação, o uso de palavras diferentes para dizer a mesma coisa, que é aquele caso que nós vimos de pipa, né? Pode ser pipa, pode ser pepeta, pandorga, ou o uso da mesma palavra para designar coisas diferentes. Exemplo, mangá. Mangá aqui no Acre pode ser caçoar, pode ser manga, né? Pode ser caçoar, pode ser a manga da blusa, pode ser a fruta, enfim. Espero que vocês tenham lembrado aí dessa definição de regionalismo, ok? Pergunta número 2. Faça uma pesquisa e elabore um dicionário com alguns exemplos de regionalismo. Anote o máximo de informações que vocês conseguirem. Então, pessoal, esse pequeno dicionário que vocês vão elaborar hoje, ele pode ser de acordo com o nosso idioma, no caso, na nossa região, né, com o acrianês, o famoso acrianês. Então, para que fique mais fácil, vocês podem começar por aí. Depois, vocês podem fazer perguntas para as pessoas que vocês conhecem, para os parentes, familiares, se eles conhecem outros termos, outras formas de falar, talvez até algumas gírias que vêm de outras localidades do Brasil, certo? Da região sul, da região norte já estamos, né? Da região nordeste, enfim. Então faça essa pesquisa. Se vocês puderem também usar a internet para fazer essa pesquisa mais profunda, né? Na internet vocês vão encontrar, dividido por região, quais os tipos de palavreado que existem, né? Dividido por região, região norte, região sul, entre outros. Então, nós temos aí um exemplo. Como que vocês vão organizar esse dicionário? Vocês podem fazer em ordem alfabética, tá? Então, tem um exemplo aí para vocês verem. Desembestar. Essa palavra oriunda do Acre. O que significa? Sair apressadamente, sem rumo ou sem dar explicações a ninguém. Outro exemplo, lindeiro, vem da região sul, que significa vizinho. Então façam essa pesquisa, estruturem bem o dicionário de vocês para que a gente possa aí consolidar a nossa aula de hoje, ok? Isso é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam também de acessar a plataforma Eduque, que vocês vão encontrar outras aulas postadas, inclusive as aulas anteriores a essa. Façam pesquisas extras, leiam bastante e é isso. See you next class!